Oi pessoal, eu sou o professor Marcelo. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente aprende matemática do ensino fundamental de um jeito simples e sem medo. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com quem também quer aprender. Bora aprender? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula. Aqui é o professor Marcelo e hoje eu vou ensinar regra de 3 simples. Primeiro vamos entender como que se monta, a regra de 3. A regra de 3 ela é composta por um valor, dois valores, três valores, quatro valores. E também é composta por grandezas. Nós temos aí uma, duas grandezas. Então, essa basicamente é a estrutura que nós usamos para coletar os dados para poder resolver uma regra de três. Quatro valores e duas grandezas. E aí, muitos se fazem a pergunta: por que se chama regra de três simples? E aí, eu respondo de forma simples. Chama-se regra de três simples porque precisa de três valores conhecidos. Então, nós temos aqui, o primeiro valor conhecido, o segundo valor conhecido e o terceiro valor conhecido. E por que eu preciso desses três valores conhecidos? Para encontrar um valor desconhecido, que é esse cara aí, ó. Então, eu preciso de três valores conhecidos para encontrar um valor desconhecido. E ela se chama regra de três simples, porque ela usa apenas duas grandezas. E o que seriam grandezas? Grandezas é tudo aquilo que você pode medir, mensurar, contar. Bom, então agora vamos para um exemplo mais prático. Então, aqui nós temos um enunciado onde diz: 100 pães foram trocados por 10 medidas de grão. Então eu tenho aqui a seguinte informação, que 100 pães, então aqui eu tenho uma quantidade, 100 pães foram trocados por 10 medidas de grão. Continuando, ele diz: com 45 medidas, quantos pães seriam possível obter? Primeira coisa, pessoal, é organizar as informações que nós temos no enunciado. Quando você organiza essas informações, fica mais fácil e mais claro a compreensão. Primeiro, eu tenho que identificar quais são as grandezas que estão no meu enunciado. Então, aqui nós temos, 100 pães. Eu tenho aqui uma quantidade de pães, e também eu tenho aqui, 10 medidas de grão. Também é uma quantidade. Então, eu vou colocar aqui, para facilitar, vou chamar a primeira grandeza de pães e a segunda grandeza eu vou chamar de grãos, para facilitar a minha compreensão. Então, você pode também escrever os nomes que você achar mais conveniente. Por exemplo, aqui, ao invés de pães, eu poderia ter colocado quantidade de pães, ou somente quantidade. Aqui em medidas de grão, eu poderia colocar apenas medidas ou somente grãos. Enfim, você define aí como você quer colocar para você, tá? Agora eu vou colocar abaixo dessas grandezas que eu defini, eu vou colocar os valores que eu encontrei. Então aqui, em pães, eu vou colocar 100 e aqui embaixo de medidas eu vou colocar 10. Lembrando que, o 10 ele está se referindo, ao 100. O 100 está se referindo ao 10, ou seja, eles estão no mesmo alinhamento. Aí eu tenho aqui, 45 medidas. Então, vou colocar esse valor onde? Embaixo aqui de medidas, tá? Vamos colocar aqui o 45 abaixo das medidas. Tem algum outro valor? Não. Então, ele diz aqui, quantos pães seria possível? Ou seja, a incógnita, ela está onde? Em pães. Então, eu vou colocar a incógnita aqui em pães. Então, observamos que eu já tenho todos os valores que eu preciso já organizados, tá vendo? Eu tenho três valores conhecidos, que são 10, o 100 e o 45. E eu tenho uma incógnita, que é um valor que eu ainda não conheço. Tenho duas grandezas, tá? Agora, a gente precisa analisar as grandezas para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, analisando aqui a primeira grandeza, que eu tenho completa,
ou seja, eu tenho dois valores, aqui eu só tenho um valor. Então, analisando esta daqui que eu tenho os valores completos, eu percebo o seguinte, que esta grandeza, ela iniciou com 10 medidas e depois ela aumenta para 45. Então, o que que aconteceu com essa grandeza? Essa grandeza aumentou de 10 para 45. Se com 10 medidas de grãos eu consigo 100 pães, com 45 eu vou conseguir 100 pães, eu vou conseguir mais pães ou menos pães? Bom, com certeza eu vou conseguir mais de 100 pães, certo? A quantidade de pães também vai aumentar, então ela é diretamente proporcional, ou seja, quando uma grandeza aumenta, ou seja, essa aqui aumentou de 10 para 45, a outra também aumenta, ela aumentou de 100 para algum valor que vai ser maior que 100. Então, as duas aumentam, isso significa que elas são diretamente proporcionais, certo? Então, vamos fixar, ó, grandeza diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também diminui. Ou seja, uma vai acompanhar a outra no mesmo sentido. E isso significa diretamente proporcional. E se elas são diretamente proporcionais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses valores e multiplicar de forma cruzada. Então vai ficar o 10 vezes a incógnita e o 100 vezes o 45. Então, se você identificou que eles são diretamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro também aumenta, ou quando um diminui, o outro diminui, você tem que fazer o cálculo cruzado. E aí vai ficar assim, ó, 10 vezes quem? A incógnita. Neste caso aqui, ó, eu coloquei a incógnita como x. Você pode usar qualquer letra, tá bom? Mas a gente vai manter o x, que já é o padrão conhecido aí da matemática. Então, 10 vezes a incógnita vai ser igual a 100 vezes 45. E aí, resolvendo a conta, a gente vai ter que 10x vai ser igual a 4.500. O que é esse 4.500, professor? É a multiplicação de 100 vezes 45. Depois, eu tenho que isolar a incógnita. O que é isolar a incógnita? É deixar o x sozinho, separado. Então eu tenho que pegar esse 10 e jogá-lo para o outro membro, ou seja, eu tenho que passar ele para cá. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Isolei a incógnita, né? No caso aqui o x, e passei o 10 para o outro membro. Então o 10 estava aqui, agora ele saiu daqui e veio para cá. E o 10 antes, ó, ele estava multiplicando o x. Quando você tem a letra e o número juntos, é multiplicação. É diferente daqui, ó, que aqui a gente coloca o ponto, né, para indicar a multiplicação. Aqui não precisa, mas é uma multiplicação. Então, quando você muda o número de um membro para o outro, ou seja, ele estava antes do igual e passou para o outro lado depois do igual, eu mudo também o operador matemático. O operador inverso da multiplicação é a divisão. Por isso que está aqui, ó, 4.500 dividido por 10. Fazendo o cálculo, nós vamos ter que x vai ser igual a 4.500 dividido por 10, vai dar 450. 450 é o quê? Pães. Então, nós chegamos aí no final do cálculo e descobrimos que o valor da incógnita, ou seja, essa interrogação aqui, ó, ela vale 450 pães. Então, é desta forma que nós resolvemos uma regra de 3. Então, só para recapitular, o que nós temos aqui? Nós temos os valores, dentre esses valores nós temos 3 valores conhecidos. Esses 3 valores conhecidos serão usados para achar o valor desconhecido. Nós temos duas grandezas. Essas duas grandezas é que tornam a regra de 3 simples. Nós vemos também que elas são diretamente proporcionais, né? Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então aqui ela é diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, eu faço a multiplicação cruzada dos valores, onde eu vou multiplicar de forma cruzada e fazer o cálculo até chegar no seu resultado, ok? Pessoal, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu joinha. Se este vídeo você acredita que ele também possa ser útil a algum conhecido seu, compartilhe esse vídeo com seu colega também. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Se você não ativou o sininho, ative o sininho, pois assim, sempre que sair um vídeo novo, você será avisado, ok? Nossa aula se encerra aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Tchau!